Então eu vou falar um pouco sobre a dualidade onda-partícula e como que se originou essa teoria. Então, embora os conceitos de onda e partícula sejam bem diferentes um do outro, no mundo nanométrico os objetos podem se comportar tanto como onda quanto partícula, dependendo do ponto de vista do observador. Então, os conceitos de onda e partícula são bastante distintos um do outro. Partículas elas ocupam determinado lugar no espaço e ondas se propagam por todo o espaço. Então, partículas, quando se colidem, nos exemplos da bola de bilhar, elas assumem trajetórias definidas, que podem ser calculadas a partir das leis de movimento de Newton. As ondas, quando passam por fendas, elas criam novas frentes de ondas, que é conhecido como o fenômeno da difração. Então, essas características de partículas e ondas permitem perceber que elas são objetos distintos, né? Partículas não têm características de onda, nem onda tem características de partícula. Então, a luz, ela é uma onda ou ela é uma partícula? No final do século XIX e começo do século XX, mais ou menos, estava estabelecido que a luz era uma onda eletromagnética. E a luz apresentava os fenômenos de interferência e difração, que são comportamentos de uma onda. Por outro lado, o fenômeno da luz não tinha explicação coerente, né, que era o efeito fotoelétrico, que já foi explicado. O surgimento de uma corrente elétrica quando se incide a luz sobre o metal. Daí, em 1905, Albert Einstein ele explicou o efeito fotoelétrico. Ele introduziu o conceito de luz, que mais tarde foi conhecido como fóton, e segundo Einstein, para remover um elétron ligado a átomos de metal, é necessário fornecer energia suficiente para que ele escapasse do material. Ele usou os estudos de Max Planck também. Então, Einstein propôs que a luz se comportava como se fosse um fluxo de partículas de energia, ao contrário do que experimentos anteriores tinham mostrado. Então, Albert Einstein ele ganhou o prêmio Nobel também por conta disso. E em relação aos elétrons, né, se eles são ondas ou são partículas. Então, em 1897, Joseph Thomson ele realizou experiências com tubos de raios catódicos que constatavam a existência dos elétrons como partículas. E em 1924, Louis Victor de Broglie ele anunciou que os elétrons apresentavam características tanto de partícula quanto de ondas, se comportando de um modo ou de outro dependendo do experimento, né, que estivesse sendo aplicado sobre ele. Então, o Louis fundou seu raciocínio nos conhecimentos sobre o efeito fotoelétrico de Einstein. E ele propôs que é possível associar uma onda a uma partícula em movimento. Mais tarde foram feitos outros experimentos e observados difrações de elétrons em cristais, que são características de onda. E o filho do Thomson, né, que comprovou que o elétron era uma partícula, George Thomson, ele foi quem comprovou que os elétrons também eram ondas. 10 anos depois o filho dele comprovou. E essa é uma foto do primeiro microscópio eletrônico projetado. Então, a microscopia eletrônica utiliza elétrons para criar imagens de estruturas na escala atômica. Ao interagir com os átomos, os elétrons difratam e as novas frentes de ondas se formam, permitindo compor uma imagem de estrutura que a gerou.